Olá pessoal, eu quero contar uma história para vocês que eu escutei faz algum tempo e ela é muito bonita, se passa aqui em Israel. Em um verão muito quente, o pai estava andando com seu filhinho, voltando para casa, seu filho mais ou menos 5, 6 anos, e ao estar se aproximando já de casa, o filho fala para o pai: pai, está um dia muito quente hoje, você não pode me comprar um sorvete, por favor? O pai vira para o filho e diz: claro, do lado de casa a gente tem um supermercado, quando a gente estiver passando ali em frente, eu lhe dou umas moedas, você vai lá e compra. Pronto, o filho estava radiante já. Tinha garantido a possibilidade então dele comer o tão almejado sorvete. Passando então em frente ao supermercado, o pai já deixou algumas moedinhas ali separado, deu para o filho, foi lá e comprou exatamente o sorvete que ele queria. Estava muito feliz, obviamente. Ao sair do supermercado, ele vê que tem um coleguinha dele passando, um vizinho, amigo dele, e ele fica um pouco chateado, fica um pouco indeciso e tudo mais. Bom, quando ele chega no carro de novo, o pai percebe que ele já não está com aquele mesmo sorriso de antes. Bom, pergunta o que houve, o filho diz: pai, você está vendo aquele coleguinha ali? Ele é um amigo meu da escola, e eu acho que ele não tem as mesmas condições que a gente tem de receber um sorvete sempre que ele está com vontade, ou quando, enfim, ele faz por merecer, ele quer pedir para o pai. Eu acho que, enfim, acho que não tem essa mesma possibilidade que eu tive hoje de, por exemplo, pedir para você e receber o sorvete. O pai para, pensa e diz: bom, filho, se isso é mesmo verdade, vai lá e oferece o sorvete para ele. O filho para, opa, boa ideia, foi lá, ofereceu o sorvete para o colega, que aceitou prontamente. E, claro, ficou muito contente, muito alegre, com um sorriso imenso, aceitou e começou a comer o sorvete então que Moshe ofereceu para ele. Bom, quando Moshe volta para o carro, o pai decide então que ele vai fazer um teste com o filho. Ele percebe que o filho está feliz por ter feito aquele ato, e ele acaba então voltando para casa e nem toca mais no assunto com o filho. Moshe ficou assim meio indeciso, não sabia se ele falava com o pai alguma coisa, se ele não tinha esquecido de repente dar um dinheirinho a mais para ele poder comprar um sorvete para ele. Ele pensou, de repente o pai não estava com dinheiro na carteira naquele momento, que fosse suficiente para um outro sorvete, vou deixar assim, falo depois com ele. Bom, passa uma hora, o pai de Moshe se dirige a ele e fala: filho, como é que você está se sentindo? O Moshe fala: pai, muito bem. Ah, é? Muito bem, opa! Então me diz, o que você está sentindo agora? Olha, pai, para falar a verdade, eu estou sentindo uma alegria ainda muito grande por poder ter dado o sorvete para o meu colega. Você viu essa alegria dele? Ele ganhou o dia por uma simples ação, por um simples presente que eu dei para ele. E eu sou responsável, em parte, por essa alegria que ele está sentindo agora, que ele sentiu naquele momento. E o pai fica muito orgulhoso, óbvio, da resposta do filho. E no fim das contas, diz: bom, filho, você tem toda a razão. E agora me diz, como é que você estaria se você tivesse comido o sorvete? O filho para, pensa: olha, pai, eu já comi muitos sorvetes. E eu sempre fiquei muito contente, é claro. Mas é uma alegria que ela é durante aquele momento. Eu não vou ficar contente horas e horas depois por ter comido um sorvete. Agora, pensando bem, por ter ajudado o meu colega, eu vou me sentir bem, pelo menos até o final do dia. Eu sei que eu fiz uma coisa muito bonita, uma coisa muito boa. Bom, o pai então estava num orgulho que não cabia mais em si. Acabou, obviamente, depois desse tempo de teste, falando: bom, filho, olha, tá aqui mais umas moedinhas, vai lá, compra um picolé a mais para você, um sorvete para você, e bom proveito. E por favor, aprenda a mensagem que você está tendo nesse instante de ir atrás de uma oportunidade de fazer o bem e fazer o bem. Você está vendo que fez bem para você? Você está alegre por isso? O filho diz: pode deixar, pai, acho que eu não vou esquecer dessa lição. Então, bom, obviamente depois o Moshe foi, comeu o sorvete dele, muito feliz, enfim. Por que eu conto essa história? Bom, a Parashá que a gente lê essa semana, Vairá, ela tem uma mensagem muito interessante. Logo no começo da Parashá,
a gente tem um relato de Abraham Avinu conversando com Hashem. Ele interrompe a conversa com Hashem quando ele percebe que tem 3 viajantes passando. Ele vai, interrompe a conversa com Hashem e vai oferecer o que ele tem de melhor para esses viajantes. Bom, ele nem sabia que esses viajantes depois iam acabar se apresentando como anjos, mas enfim, naquele momento, Abraham fala com os viajantes e oferece a eles água para limpar os pés e um descanso, sombra e pão. Bom, muito bom. Imagina, você está andando no deserto, de repente tem essa possibilidade de ter um pouco de descanso, de tranquilidade. Só que não para por aí. A Torá vai além e ela nos traz outros relatos. Ela diz também que Abraham pede para sua esposa fazer torta. Ela pede também para um serviçal seu poder abater um bezerro para também servir para esses novos convidados. Bom, então a gente percebe de uma forma diferente como a Torá traz em detalhes essas ações, de que Abraão sai correndo para receber esses viajantes, de que ele oferece todas essas coisas também para eles, enfim. A Torá ela não costuma trazer palavras assim em demasia, mas para essa situação é interessante que ela traz muitos detalhes, para justamente nos mostrar cada passo, cada ação de hesed, de bondade que Abraham Avinu estava fazendo para esses visitantes, esses viajantes. Bom, a Parashá continua de uma forma belíssima. Enfim, acaba que, então, como eu tinha comentado, os viajantes se apresentam então como anjos, dizem que dentro de um ano a esposa de Abraham Avinu, Sará, vai ter então um filho. Enfim, por aí continua a Parashá de uma forma brilhante. Mas a gente quer pegar esse detalhe, esses exemplos de Hesed, tanto do Moshe com seu pai, falando lá sobre o sorvete, como esse exemplo de Abraham Avinu com esses ilustres viajantes. Bom, Hesed é um ato de bondade que pode parecer muitas vezes uma coisa simplória, mas ele é capaz de nos trazer uma grande alegria. E essa alegria a gente tem que saber disseminar dentro da gente, porque elas acabam tendo uma perseverança, elas acabam perdurando, aliás, por muito mais tempo do que de repente um ato de egoísmo nosso. Se a gente souber compartilhar aquilo que a gente tem com os nossos colegas, com os nossos amigos ou com aquelas pessoas que estão precisando, isso vai nos trazer uma alegria interna ímpar. Então que a gente possa sempre estar buscando agir dessa forma, com atos de hesed, com atos de bondade, porque a gente não vai estar fazendo um bem só para as outras pessoas, a gente vai estar fazendo um bem para a nossa alma, um bem para o nosso dia e para as nossas vidas. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Shabbat Shalom e até a próxima.